motivo de felicidade estarmos hoje para falarmos mais da Palavra de Deus, né? É alegria podemos compartilhar esses momentos e hoje vamos compartilhar um pouco sobre o tema que hoje está comum a nós, né? Estamos vivenciando esse momento, que é o medo. Então, quem nunca teve medo em algum momento da vida? Todos nós passamos por situações de medo. Várias situações levam nós a ter medo. Vivenciamos hoje a situação da pandemia, medo de sair de casa, medo pela nossa família, medo pelos nossos idosos. Estamos cercados por esse medo. E há ocasiões na nossa vida e que alguns problemas surgem e geram medos cada vez maiores. O diagnóstico de uma doença, a perda de um emprego, a descoberta de uma traição, são situações que hoje elas estão comuns, elas estão sendo vivenciadas a todo momento. A perda de um emprego por causa da pandemia que estamos vivenciando hoje. Muitos estão perdendo o emprego, muitos estão com medo de diagnóstico, de estar com Covid ou não, de estar com outra doença. Muitos estão vivendo mais em casa, famílias estão mais próximas pela situação de isolamento social. E vários países, algumas pesquisas colocam que o número de divórcios tem aumentado, devido às famílias estarem mais juntas, né? O trabalho ele nos afasta um pouco do dia a dia da família, mas quando estamos próximos vivenciamos os problemas. Situações de medo em que corremos sérios perigos. O desemprego, o maior risco que pensamos é pagar nossas contas, pagar nosso aluguel, pagar o plano de saúde. O medo de perder a família devido a uma questão de traição. A gente pensa na nossa família que isso pode gerar algo para a nossa família. A morte, um diagnóstico mais sério de alguma doença. Então, o medo traz esses riscos que vai influenciar na nossa vida. E tudo isso também pode colocar na possibilidade de desistir de tudo precipitadamente. O problema vem, o medo está instaurado. Se não conseguirmos lidar com a situação do medo e o problema, podemos desistir precipitadamente. Tudo isso, irmãos, está nesse contexto do medo. E tudo isso nós vamos entender dentro da Palavra de Deus, dentro das Escrituras, através do personagem de Josafá. Josafá que tem, como podemos colocar, um perfil de um líder, um perfil de um gestor, um perfil de um homem bom, temente a Deus, seguiu as orientações do seu pai Davi. Então, Josafá, ele tinha todo um perfil de um homem que, se olhássemos para ele, dizíamos, será que Josafá tem algum problema? Será que Josafá, ele passa por situações de medo? Isso vamos ver. Vamos identificar isso porque Josafá passou por uma situação de medo. Ele passou por uma situação de problema. A palavra de Deus, ela coloca Josafá como grande líder, filho de um grande rei, Davi, e mostra como Josafá, ele seguiu a palavra de Deus, ele temeu a Deus. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Josafá, ele honrava seu pai Davi, ele seguiu as lições de Davi. Josafá buscou a Deus, Josafá seguiu os mandamentos de Deus. E o Senhor confirmou ele como rei, como líder de uma nação, como líder de Judá. O primeiro momento que vamos trabalhar, que vamos analisar em cima da história de Josafá e também nos ver dentro da história de Josafá, o medo chega quando percebemos que o problema está além de nossas forças. Josafá passou por um problema. Ele vivenciou esse problema que gerou o medo. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas,
vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. 3 povos fizeram uma coalizão contra Josafá, contra Judá. Eles iam na manhã seguinte, no dia seguinte, invadir Judá. Não houve tempo para tomar qualquer providência. Josafá foi pego de surpresa. E Josafá era um grande líder. Josafá era um grande planejador. Ele planejava todas as suas ações. Mas ele foi pego de surpresa. No dia seguinte, os inimigos estariam à porta. Josafá estava pensando na destruição dos muros, na destruição da cidade. O rei Josafá, então, confessou: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Josafá, ele viu o problema, ele analisou, não deu tempo da análise do problema, mas ele se pôs diante do Senhor e colocou que grande multidão vem contra nós, não há forças em nós. Foi tudo de repente. Há problemas que vivenciamos todos os dias. Conhecemos os problemas todos os dias. Vencemos esses problemas, mas há problemas que chegam de repente. Chegam sem a gente esperar, sem nós esperarmos. Diante dos golpes da vida, dos problemas que surgem, somos limitados. Percebemos nossa fragilidade, percebemos a precariedade da nossa situação. Problemas que enfrentamos, alguns sabemos lidar, outros continuam prevalecendo e vão mostrando a nossa fragilidade, vão mostrando o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados. E aí, nesse momento, chega o medo. Medo de não conseguir resolver o problema. Por mais que sejamos orgulhosos, autossuficientes, a adversidade nos confronta com a realidade dos fatos. Muitos problemas vencemos, conquistamos, isso nos traz vitória, nos deixa orgulhosos, nos deixa autossuficientes. Mas diante de um grande problema que surge em determinado momento, sem esperarmos, nos deparamos com a nossa fragilidade. A adversidade nos coloca diante da realidade dos fatos. Somos criaturas fracas e carentes, totalmente indefesas perante os embates da vida. Em nós não há força. Esse reconhecimento é importante para que possamos resolver o problema, para que possamos entender mais a situação do problema que estamos vivenciando e colocarmos diante do nosso Deus. Josafá reconheceu o problema, Josafá reconheceu a sua fragilidade e colocou-se diante do Senhor. Segundo ponto, o medo aumenta quando reconhecemos que não sabemos o que fazer. Toda a situação está à nossa frente, tentamos resolver, mas quando se deparamos que eu não consigo enxergar a solução, Josafá, naquele momento da invasão dos povos contra o reino de Judá, foi pego de surpresa. Josafá não sabia o que fazer. Muitos momentos em nossa vida acontecem situações que nós não sabemos o que fazer, somos pegos de surpresa. A agonia ocupa uma parte de nosso coração. O medo nos traz agonia. Contudo, quando percebemos que não podemos fazer nada, a agonia toma conta de todo o nosso corpo. Começa por uma parte, depois toma o corpo por completo. O texto sagrado diz que os moradores de Jerusalém correram e se reuniram na casa de Deus. O povo, os moradores de Jerusalém, foram para a casa de Deus. Foram diante do seu líder ouvir Josafá. Os generais queriam ouvir Josafá. Diante do povo, Josafá admitiu que ele não sabia o que fazer. Esse momento foi um momento de coragem de Josafá. Não é fácil um grande líder, um grande gestor, um grande administrador como Josafá reconhecer perante os seus generais, reconhecer diante do povo que ele não sabia o que fazer. Ele buscou ao Senhor naquele momento
para resolver esse problema. Josafá, perante toda a sua nação, todo o seu povo, mostrou a sua fragilidade. Os grandes líderes de grandes nações também têm as suas fragilidades. Josafá, ele olhou para o problema e ele, diante de Deus, colocou que ele não tem forças. Ele não tem força. O povo não tem força para resistir contra esse ataque. Há problemas no dia a dia que estamos acostumados a lidar. Sabemos os caminhos, mas há outros que chegam de surpresa, como chegou para Josafá, e não sabemos o que fazer. O orgulho, a autossuficiência, quando ela se constrói através de resoluções de problema. É muito bom resolver as situações. Eu me sinto bem, nós se sentimos bem, se sentimos autossuficientes. Mas há problemas que, como Josafá, chegam de repente. E essa autossuficiência, esse orgulho de não nos levarmos a entender a nossa fragilidade, pode gerar um problema ainda maior. Devemos reconhecer que diante dos problemas somos fracos, somos frágeis. Precisamos buscar conselhos, precisamos buscar ajuda, precisamos de Deus para direcionar os nossos caminhos. Leon Tolstói, um grande escritor, ele colocou diante de através de um conto a condição humana, através de um jovem que estava a caminhar pelo bosque e de repente, nessa caminhada, ele se deparou com um tigre. O desespero tomou conta do seu coração. Então o jovem, a fugir do tigre que queria devorá-lo, se depara diante de um precipício. O desespero aumenta mais. Quando ele olha um desfiladeiro, ele olha uma raiz se precipitando na encosta. Então ele se joga e se agarra na raiz. Agora ele está seguro na raiz e o tigre em cima, querendo devorá-lo. Quando ele olha para baixo, ele vê que há um dragão. Como as situações pioram, como os problemas começam a aumentar. E o desespero toma conta mais do seu coração. Quando ele olha para cima e dá um grito, percebe que 2 ratazanas estão roendo a raiz aonde ele está segurando. É interessante que Tolstói, com esse conto, mostra a fragilidade do ser humano. Mostra que os problemas a todo momento vão surgindo. A todo momento os problemas nos minam. Resolvo um, surge outro. Resolvo outro, surge um. O medo aumenta quando reconhecemos que não sabemos o que fazer. É muito difícil, irmãos, estarmos diante de uma situação e não saber o que fazer. Quando descobrimos que o problema está além de nossas forças, a agonia ocupa parte do nosso coração. Eu percebo que esse problema é muito maior do que eu imaginava. E a agonia vai tomando conta do meu coração. Contudo, quando percebemos que não sabemos o que fazer, a agonia simplesmente toma conta de todo o nosso corpo. O texto sagrado diz que os moradores de Jerusalém correram e se reuniram na casa de Deus. Eles estavam preocupados, eles estavam aflitos. Nesse momento, Josafá, diante de todo o povo, diante dos seus generais, colocou diante do povo: em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Irmãos, não é fácil para um grande líder como Josafá, para um grande estrategista como Josafá, reconhecer que não há o que fazer, ele não sabe o que fazer. Os generais contam com Josafá, o povo conta com Josafá. Mas nesse momento, um momento de coragem, ele reconhece a sua fragilidade. Se imaginarmos hoje um grande líder de algum país, Estados Unidos, Brasil, China, enfim, chegar diante do povo e reconhecer a sua fragilidade,
Não é fácil. Isso tem que ter coragem. Na nossa vida, muitas vezes não queremos reconhecer que somos fracos diante de determinadas situações. Queremos ter uma autossuficiência para resolver. O nosso orgulho não permite que o nosso olhar verifique, observe essa nossa fragilidade. Josafá demonstra coragem. Devemos demonstrar coragem. Não é fácil. Mas é nesse momento que o problema começa a ser resolvido, quando eu encaro a minha fragilidade. É preciso ousadia para reconhecer nossos limites e admitir nossa fragilidade. Precisamos disso. Há horas nas quais não sabemos o que fazer. São momentos muito perigosos porque, levados pelo medo, somos tentados a tentar resolver aquele problema de qualquer maneira. Eu não consigo pensar. Eu não consigo refletir. Simplesmente eu quero fazer qualquer coisa para tirar aquele sentimento que eu estou passando. Eu quero resolver logo o problema. Passos errados jamais conduzem a destinos certos. Se eu não parar, se eu não tentar entender a minha iniciativa para resolver a minha ansiedade, já pode ser o primeiro passo errado ou talvez o único passo errado que eu possa dar para que o problema não seja resolvido. Luís de Camões, ele cita uma frase interessante. Nos grandes perigos, o medo é muitas vezes maior que o perigo. Que interessante. Em muitos perigos, o medo é muitas vezes maior que o perigo. Quando não conseguimos entender, controlar o nosso medo, o perigo que já se apresenta como um problema grande, um grande problema, ele pode se tornar ainda maior. Uma ilustração, ela nos mostra essa situação de tomar decisões precipitadas. Anos atrás, um navio de pesca enfrentou forte tempestade nos mares gelados do Alasca. A embarcação era atirada de um lado para o outro e encoberta pelas grandes ondas. Certa altura, o barco começou a fazer água. O comandante então tomou a decisão que lhe pareceu melhor: abandonar o navio. Gritou ele aos tripulantes. Rapidamente todos vestiram seus coletes e entraram nos botes salva-vidas. O capitão enviou último pedido de socorro pelo rádio e em seguida também se atirou ao mar. No dia seguinte, os helicópteros da guarda costeira chegaram ao local para efetuar o resgate. Eles se depararam com um triste quadro. Dos 20 homens que haviam se lançado ao mar, apenas um permanecera vivo. Os outros 19 tinham se afogado ou morrido de frio. O mais trágico foi observar que a algumas centenas de metros dos corpos que boiavam, o navio de pesca continuava a flutuar. Se houvesse permanecido a bordo, todos teriam sobrevivido. No entanto, eles agiram precipitadamente e isso causou a morte deles. Se você está passando por uma situação de medo, não abandone o barco. Não tome decisões impensadas. Se você não sabe o que fazer, tenha coragem de admitir isso. Espere um pouco mais. E se for possível, espere um pouco mais ainda. Procure bons conselhos. Josafá, quando estavam reunidos, pediu conselhos ao povo. O que vamos fazer? Exercite sua fé. Confie em Deus. Não permita que o medo o leve a atos irrefletidos. Deus, porém, tem outros planos para você. Terceiro ponto. O desespero acaba quando colocamos nossos olhos em Deus. A conclusão da oração de Josafá mostrou quão grande era a sua confiança em Deus. Depois de perceber o problema, que o problema estava além de suas forças e de reconhecer que não sabia o que fazer, Josafá, ele percebeu e reconheceu que o problema estava além de suas forças. Ele declarou: porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá colocou os olhos em Deus. Josafá buscou ao Senhor.
Josafá, em vez de olhar para os inimigos e olhar para a situação ou para si próprio, decidiu olhar para Deus. Irmãos, os problemas vão continuar, as situações vão permanecer, mas quando buscamos ao Senhor, Ele tira nosso medo. O Senhor nos acalma diante do problema. Então posso ver com mais claridade a situação que estão vivenciando. Os povos iriam invadir Judá, o problema iria permanecer. Porém, Deus deu calma a Josafá. Deus tirou o medo de Josafá. O medo se foi. Coisas maravilhosas começaram a acontecer. Deus respondeu à oração de Josafá. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porém o Senhor será convosco. O Senhor responde a Josafá. O Senhor coloca, amanhã estarei contigo. Não vos assusteis, não temeis. Eu estou contigo. O Senhor está no controle. O povo creu em Deus e começou a louvá-lo. Na manhã seguinte, Josafá e seus homens partiram ao encontro dos adversários. E aconteceu que, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir se vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor começou a agir no problema de Josafá. O Senhor começou a mostrar os caminhos para a solução. Muitos problemas que passamos e olhamos, não tem solução. Aquela resposta não vem. Quando colocamos diante do Senhor, Ele começa a agir. O Senhor começa a agir lá no início do problema. E quando começamos a deparar com o problema, as respostas começam a vir. Olha, essa sua causa está dando certo. Olha, aquela entrada daquele problema, ele começou aí. O Senhor começa a agir. Ele começa a agir por nós. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. O Senhor, quando age no problema, Ele age de uma forma que resolve todos os problemas que estão nos cercando. Eu escuto muito a frase que o Senhor, Deus, chegou aos 45 minutos para resolver meu problema. Deus não chega aos 45 minutos. Deus já está presente desde o primeiro minuto. Ele não chega aos 45. Deus já estava agindo. Quando colocamos diante de Deus, Deus já está agindo desde o início. Não queremos colocar diante de Deus, achamos que Deus já conhece a minha vida, Ele vai resolver. Deus quer ouvir da sua boca. Quem tem boca, louve a Deus. Fale com Deus. Coloque diante de Deus. Mostre a sua fragilidade e dependência do nosso Deus. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. Ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto. E o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Deus deu paz ao povo de Judá. Deus dá paz ao nosso coração mediante os problemas. Eu vou encarar sim os problemas, mas eu coloco diante de Deus para que Deus cuide das minhas ações, das minhas atitudes. Deus tire o medo e eu posso encarar os problemas. Coloque seu problema diante de Deus. Coloque suas ansiedades diante de Deus. Pode parecer difícil. Quando vivemos momentos difíceis, buscar a Deus pode parecer difícil, mas não é impossível. Deus quer ouvir o seu problema. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos vencer todos esses momentos difíceis que estamos passando. Sei que Deus está no controle. Obrigado.